Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. O que eu gosto nos batistas. Hoje eu quero falar um pouquinho aquilo que eu gosto nos batistas, nos nossos irmãos batistas. Talvez você não saiba, mas é a maior denominação protestante dos Estados Unidos. Os batistas são unidos no respeito às Escrituras como única fonte da verdade. E isso já seria um bom motivo para admirarmos os nossos irmãos batistas. Os batistas também concordam que nenhum ser humano tem o direito de escolher a religião para o outro, nem mesmo os pais podem escolher sua religião para os filhos. Assim, os batistas não batizam bebês, até porque na Bíblia não existe exemplo de batismos de bebês. Ao invés disso, eles apenas dedicam os recém-nascidos a Deus, como Maria e José dedicaram o bebê Jesus. E quando as crianças batistas crescem, elas são livres para escolher por si mesmas se querem ou não se tornar batistas, sendo batizadas. Os batistas fizeram história ao defenderem a liberdade religiosa para o seu país e acabaram influenciando outros povos a fazerem o mesmo. Os batistas têm a habilidade de produzir grandes pregadores. Com certeza você já ouviu falar neles. Entre eles estão Charles Haddon Spurgeon, em Londres, e Billy Graham, nos Estados Unidos, um pouco mais recente, mais perto de nós. Temos muitas coisas que apreciamos nos batistas. Eu aprecio, por exemplo, a ênfase que eles dão ao Evangelho. Os batistas acreditam na Bíblia, ensinam a salvação somente pela graça, a divindade revelada em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e acreditam também na segunda vinda de Jesus. E ainda existe uma forte razão para uma admiração de todos nós cristãos pelos batistas. Eles foram chamados por Deus para resgatar uma verdade bíblica importantíssima, fundamental, a verdade sobre o batismo no Novo Testamento. Você se lembra como o Senhor Jesus foi batizado? Bom, se você não se lembra, acompanhe comigo no livro de Mateus, no capítulo 3, no verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. A própria palavra batismo vem do grego, que significa batismo, que quer dizer mergulhar, afundar, submergir. Jesus, você percebeu pelo texto, ele saiu da água após ser batizado. Não espirraram água, nem derramaram água sobre a cabeça de Jesus. Ele foi submerso no Rio Jordão. E essa verdade foi sendo restaurada por esses jovens. Os crentes em Cristo são enterrados com ele no batismo. Não é isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6,3? Ali vejo que a Bíblia nos diz e o paralelo, a relação que existe entre a morte e a ressurreição de Cristo e o batismo. Romanos 6,3 diz assim: ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Percebeu? Assim como Jesus morreu e ressuscitou, a pessoa no batismo morre, ela é submersa nas águas e ela ressurge para uma nova vida em Cristo Jesus. Infelizmente, a igreja havia perdido de vista essa importante verdade. Durante séculos, a tradição da aspersão em bebês tinha sido uma herança pagã trazida para dentro da igreja. Além do batismo por imersão, a verdade é que Deus ama muito os batistas. E todos nós reconhecemos os relevantes trabalhos feitos por essa denominação para a sociedade. E, sobretudo, a conversão de milhares e milhares de pessoas na América do Norte, no Brasil e em vários lugares do mundo. A Igreja Batista é uma igreja muito respeitada em todo o círculo cristão e até mesmo no meio secular. Nós todos deveríamos sempre enaltecer o valor, a determinação e o resgate de verdades bíblicas. Acaba sendo nosso dever reconhecer e agradecer aos batistas todo o apoio que tem dado. E obrigado, muito obrigado à Igreja Batista por mostrar o verdadeiro batismo e por lutar tanto pela liberdade religiosa.
Isso é uma vocação dos nossos irmãos batistas, lutar pela liberdade religiosa. Eles que sofreram tanto na Europa, perseguidos pela própria reforma protestante, fugiram, muitos fugiram para a América do Norte e ali lutaram para que a primeira cláusula da Constituição americana tivesse essa força de liberdade religiosa, que é um modelo para o mundo todo, para todo o mundo democrático. Nós louvamos a Deus, porque realmente a luta pela liberdade religiosa faz parte do DNA dos nossos irmãos batistas. Nós temos que agradecê-los, porque o batismo por imersão, essa verdade bíblica tão clara, foi resgatado de maneira tão forte, custou o sangue de muita gente, a prisão de outros tantos, mas eles permaneceram firmes em torno da verdade da palavra do Senhor. Não é motivo para agradecermos, louvarmos o nome de Deus? Querido irmão batista, que Deus lhe abençoe cada vez mais. Que a cada dia você possa voltar-se para a Bíblia, estudar cada vez mais as Sagradas Escrituras, sabendo que Deus nos ama, que Deus quer o melhor para cada um de nós e que Ele sempre nos revelará as verdades contidas nesse livro. Temos muito ainda a crescer até. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que o Senhor nos proteja, nos guie sempre e que possamos admirar coisas positivas uns dos outros. Querido Pai, estamos na Tua presença buscando as verdades da Tua palavra. Há muitas coisas para admirarmos nos nossos irmãos batistas. Nós agradecemos porque o Senhor os usou para resgatarem verdades tão importantes e significativas para o cristianismo. Continue abençoando cada irmão batista. Fortaleça-os na Tua palavra e que a Tua palavra seja sempre a única regra de fé de todos nós. Em nome de Jesus. Amém.